Semana passada eu perguntei lá na comunidade do canal qual seria o fancast de vocês pro Arqueiro Verde do DCU. E hoje eu tô aqui pra falar justamente sobre isso. Eu separei 5 nomes aqui e eu vou ranquear do pior ao melhor. E no final do vídeo eu vou ler alguns comentários de vocês. Então se tu quer interagir e aparecer aqui nos vídeos, se inscreve no canal e fica de olho lá na comunidade, que eu geralmente faço perguntas e interações por lá. Em quinto lugar, eu colocaria o ator Charlie Hunnam. Esse é o fancast mais famoso do Arqueiro Verde. Ele existe há muito tempo, desde a época do universo do Snyder ele já era bastante comentado, tanto pelos fãs quanto pela própria Warner, que segundo uns rumores teria chamado ele para conversar sobre isso, e ele teria recusado por não conhecer ou não se identificar com o personagem. Mas enfim, eu confesso que eu já fui fã desse fancast, principalmente ali na época do Snyder Cut, que eu queria muito ver o universo do Snyder, e esse era o meu principal fancast. Mas para colocar ele em quinto lugar, eu precisei levar algumas coisas em consideração. Apesar de ser um bom nome visualmente falando, até porque ele é a cara do Oliver Queen, eu acho que na atuação ele peca um pouco. Eu não assisti Filhos da Anarquia, que é a série que ele estrela, mas eu procurei algumas cenas onde ele demonstra a atuação dramática dele e também assisti o filme do Rei Arthur, que tem bastante cena de ação, mas eu não curti tanto. Eu não sinto que ele passe a vibe do Oliver Queen. Eu não acho que ele carregaria aquele carisma todo, mas ele é um ator, né? O trabalho dele é interpretar personagens, e ele é muito parecido com o Arqueiro Verde. Então eu só saberia que ele seria um bom Oliver Queen se eu visse ele de fato tentando ser, né? E é justamente por essa insegurança toda que eu coloco ele em quinto lugar. Em quarto lugar, eu coloco o ator Luke Mitchell. Esse cara passa totalmente a vibe do Oliver Queen, principalmente se fosse em uma comédia romântica com a Canário Negro. Ele é um dos meus fancasts favoritos desde 2022, então na época eu já assisti uns episódios de Ponto Cego, que é uma série que ele participa, pra ver ele atuando e pra ver se ele realmente era parecido com Oliver Queen. E quando eu vi alguns episódios eu só conseguia enxergar nele o Oliver Queen. Atualmente ele tem 40 anos e 1,85 de altura, o que é praticamente perfeito pro Oliver do DCU. Fora isso, ele é visualmente muito parecido com o Oliver, não só de aparência, mas também no jeito de se expressar e no jeito de falar. Ele ainda é um dos meus fancasts favoritos, eu só não coloco em uma posição melhor na lista, porque os próximos atores são melhores em alguns pontos. Em terceiro lugar, eu coloco o ator Harry Goodwins. Eu não preciso falar nada, né? Só vendo as fotos dele já é o suficiente. Ele simplesmente nasceu pra isso. E esse é justamente o ponto onde o Harry Goodwins vence do Luke Mitchell. Além dele ser extremamente parecido com o Oliver de rosto, ele tem 31 anos de idade e tem uma grande chance do James Gunn contratar um ator nessa faixa etária, pra ter, né, bastante tempo de DCU e tá mais ou menos na mesma idade dos outros heróis. Ele ainda não se provou 100% como ator, até porque ele tem pouquíssimos projetos até agora, mas se eu fosse o James Gunn eu daria sim uma chance pra esse cara. Um teste pra ver se ele tem carisma, talvez. Quando vê o Harry e o James Gunn viram até amigos, né? Aí seria muito perfeito. Mas enfim, o único motivo dele estar acima do Luke Mitchell aqui na lista é a aparência ser extremamente igual, e ele também já demonstrou ter interesse no papel anteriormente. Então eu meio que já comprei essa ideia. Em segundo lugar, esse é meio polêmico por ele não ser loiro e branco, mas eu acho que o Dev Patel seria um ótimo Arqueiro Verde em vários sentidos. Semana passada eu assisti A Lenda do Cavaleiro Verde e pra mim aquilo era quase um filme do Oliver Queen na ilha tentando sobreviver. É impressionante o carisma digno de Oliver Queen que esse ator consegue entregar, mesmo fazendo um papel totalmente diferente, né? No filme ele era um príncipe medieval de fantasia, mas eu só conseguia ver o Oliver Queen ali. Fora que ele super combinaria com a Canário Negro de Aves de Rapina, se o James Gunn fosse, né, reutilizar algo daquele filme. Ele tem 35 anos, o que é uma idade muito boa, e tem 1,88 de altura, que também é algo muito bom. Tem essas fanarts deles juntos de alguns anos atrás e eu simplesmente comprei demais essa ideia. Eu sinceramente não ligo muito dele não ser branco e loiro, até porque isso nunca definiu a personalidade do Oliver, ele nunca usou isso a favor dele. Muito pelo contrário, né? Por ele ser um personagem ativista e progressista, eu acharia muito mais simbólico colocar um ator pardo indiano no papel. Daí pra fazer umas luzes no cabelo, só como detalhe, mas de resto ele é idêntico ao Arqueiro Verde, em jeito de falar, em jeito de se expressar, e eu acho que seria algo muito único e com certeza ele se destacaria entre os grandes nomes do DCU. E em primeiro lugar, vai parecer meio estranho, eu sei, mas eu coloco o ator Toby Stephens. Em 2023 eu assisti alguns episódios de Black Sails,
e ele tá simplesmente incrível naquela série. Eu também não preciso falar nada da aparência dele, né? Ele é o Oliver saindo diretamente dos quadrinhos. Ele tem muito aquele jeito de briguento, mas bem humorado, que tá sempre fazendo piadinha sarcástica pra provocar os outros heróis. Pra mim, ele já se provou ser um bom ator. Ele tem 1,80 de altura, o que não é muito, mas é o suficiente, eu acho. E agora o mais polêmico. Ele tem 56 anos de idade. Sim, eu coloquei um idoso no primeiro lugar. Isso porque eu sempre quis ver o Oliver do jeito que ele é, ou pelo menos do jeito que ele era nos quadrinhos. Eu acho que todo mundo que me acompanha aqui no canal sabe que o meu quadrinho favorito da DC é Lanterna Verde e Arqueiro Verde. E é por esse caminho que eu quero que o DCU siga. Um Oliver Queen com uma estética de tiozão, brigando com o Hal Jordan e chamando um guardião de tampinha. Fora que o Hal Jordan do DCU é o Kyle Chandler, que tem 60 anos. Ele é mais velho que o Toby Stephens até. Então eu acho super válido o Oliver ter ali mais ou menos a mesma idade. Até pra eles já terem, né, uma história de amizade juntos. E futuramente poderia até ter um filme dos dois na estrada adaptando o quadrinho. Talvez como um prequel do DCU, assim como tá sendo o filme do Cara de Barro, por exemplo. Dá pra ir por muitos caminhos. Como eu sou muito fã do Oliver raiz, experiente, tiozão, eu vou pôr a mão no fogo e colocar em primeiro lugar um ator de 56 anos. Porque eu sei que ele faria um ótimo trabalho e seria uma abordagem muito legal de ver. Chega de todo herói ter 30 anos. Alguns precisam ser mais velhos que os outros e tá tudo bem, gente. Não me ataquem nos comentários. Seria ainda mais legal se o Oliver chegasse no DCU falando que ele já fez parte dos 7 Soldados da Vitória. Aí eu ia surtar de vez. E, bom, é isso. Meu top 5 ficou Toby Stephens, Dev Patel, Harry Goodwins, Luke Mitchell e Charlie Hunnam. Agora vamos aos comentários de vocês lá da comunidade do canal. O Nerd0216 comentou: Harry Goodwins. Não gosto da ideia do Hal Jordan ser interpretado por um cara de quase 50 anos e o arqueiro também. Eles não vão ter muito tempo no DCU se parar pra pensar. Pô, galera, não é assim também, né? Não é porque o cara tem 50 anos que ele vai morrer amanhã. O cara ainda tem muita coisa pra viver. Tem até ator de 100 anos que faz filme até hoje, firme e forte. Eu sou 100% time idosos no DCU, mas boa escolha de ator. O Harry Goodwins é um nome muito forte. O Bernardo Ribeiro colocou Jonathan Bailey, Charlie Bennett, Jesse T. Utcher e Alfred Enoch. Cara, esses são bem diferentes e muito interessantes. Eu realmente gostei de alguns nomes aqui. O Tem Bala de The Boys tem o carisma perfeito pra isso, e eu consigo ver facilmente ele tirando sarro com a cara do Flash. Putz, seria perfeito. A nossa membro aqui, Millie Vitória, comentou: Austin Butler. E sim, ele é um baita ator, e já teve vários rumores na época da gestão do Hamada que ele tava tendo conversas pra ser o Arqueiro Verde no DCU. Mas hoje em dia eu acho bem difícil por ele ser um ator grande. Ele já fez muitos blockbusters e tá bem em alta. Não que isso seja ruim, mas o James Gunn tem procurado nomes menores pros personagens do DCU. Até o Brainiac, que todo mundo pensou que seria um nome grande, foi um ator super desconhecido. Então não sei, eu queria que fosse. Eu gosto muito dele, mas eu acho que não vai rolar. O Drig09 disse: Travis Fimmel. O papel mais famoso é o Ragnar da série Vikings. Eu gosto desse ator. Eu assisti Vikings até a 3ª temporada, se eu não me engano, e eu gostei dele como ator. Mas, sei lá, eu sempre vi ele como Lobo ou Aquaman. Talvez ele tenha uma certa semelhança com Jason Momoa. Sei lá, eu nunca parei pra pensar nele como Arqueiro Verde. Talvez teria sido interessante no universo do Snyder. O Stuart falou: pra mim, o casting perfeito é entre esses três: Sofiane Chilar, Tom Storton e Jack O'Connell. Eu não conheço nenhum dos três, infelizmente. Eu acho que eu até errei na pronúncia de alguns nomes. Mas se eu fosse escolher por aparência, com certeza seria o segundo. Ele tem a cara do Oliver, só faltou o cavanhaque pra ficar perfeito. O Matt Warzawa falou: Jack Nicholson. Olha, eu não sei se ele tá zoando ou se ele tá falando sério, mas não ironicamente seria um ótimo nome pra uma adaptação de Cavaleiro das Trevas. Imagina o Jack Nicholson sem um braço atirando flecha com os pés. Porra, isso seria muito engraçado. Enfim, faltaram alguns comentários, mas se eu fosse colocar todos, o vídeo ia ficar extremamente longo, então desculpa pra quem não conseguiu aparecer aqui no vídeo. Se inscrevam e não percam nenhuma postagem lá da comunidade, que eu tô sempre fazendo interações por lá. Comentem aqui embaixo qual o fancast favorito de vocês pro Arqueiro Verde e montem o ranking de vocês. Eu vou ler todos os comentários. Deixem um like pra ajudar o canal e é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima. Fui!